Olá, muito boa tarde. No Covid-19 Palavra Pública vamos abordar esta tarde uma questão que muitos pais colocam nos dias de hoje. Como entreter as crianças que agora passam vários dias consecutivos em casa. Com o encerramento das escolas e com a necessidade de isolamento social, as famílias também tiveram que se adaptar a esta realidade. Os pais desejavam mais tempo com os filhos. A pandemia trouxe a quarentena, mas os pais e os filhos estão a saber gerir o tempo disponível. Que atividades podem ser realizadas? Como lidar com as emoções das crianças privadas do contacto com o exterior? E como ajudar os pais, que além de educadores, são agora também professores e animadores? Estas são algumas das questões que abordamos esta tarde com a nossa convidada, Raquel Medeiros, psicóloga, especialista precisamente em psicologia educacional. Coloco-nos, por isso, as suas questões associadas à temática desta tarde, filhos em casa, como entretê-los. Ligue-nos para o 296 20 27 67, quer nos acompanhe através da RTP Açores ou então através também da Antena 1 Açores. Muito boa tarde, Raquel Medeiros, bem-vinda ao Covid-19 Palavra Pública. Está aqui na qualidade de psicóloga educacional, mas também enquanto elemento da direção da Delegação Regional da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Os nossos filhos, as crianças, estão de facto há quase 2 semanas em casa. Como é que devemos explicar, sobretudo aos mais pequenos, a realidade que estamos a viver todos os dias, quer na nossa região, mas também no mundo? Boa tarde, Vera. Boa tarde, telespectadores dos Açores. Acho que estamos a viver um momento privilegiado de estarmos com os nossos filhos em casa. Como é que lhes devemos explicar? De uma forma adequada à idade, adequar a nossa linguagem à idade dos nossos filhos. Não expô-los às notícias que são frequentemente transmitidas, falar-lhes nos cuidados, e essencialmente os cuidados que eles precisam de ter, como lavar as mãos, frequentemente, os cuidados que a Direção-Geral da Saúde e Regional da Saúde estão sistematicamente a nos dizer, e devemos repeti-los de forma a que eles percebam que fazem parte também deste combate ao vírus, que os interiorizem, que também passa por eles e pelos pais, pelo exemplo que os pais dão sobre como lidar na situação de vírus. Portanto, muitos deles estão já com os pais em casa, percebem que é uma situação diferente. Quando o adulto se ausenta, tem que ter os cuidados ao regressar a casa, e a criança percebe e assim vai interiorizando que estes cuidados é que fazem a diferença, porque o combate a este vírus passa pelo comportamento humano, pelo comportamento dos adultos e pelo comportamento deles também. Mas mais do que partilhar precisamente esses cuidados, que quer os pais, quer também durante o tempo letivo, nos últimos dias de escola, foram partilhados com as crianças, é natural que os pais queiram ver as notícias, queiram estar a par do que se passa na região, também no nosso país. Todos os dias ouvem termos como, por exemplo, contaminados, número de mortes, quarentena, isolamento. Mesmo os mais pequenos devem ter a noção precisa do que é que estes conceitos significam, para também perceberem um pouco a situação crítica que todos estamos a viver nos dias de hoje? Esta linguagem eles não vão conseguir integrá-la, porque não faz parte do seu leque de vivências. Mas sim, é importante que percebam, mas estar expostos a mortes, ao número de mortes, não, de tudo não é adequado a nenhuma criança, mas sim, e nós, a Ordem, temos disponibilizado o material no nosso site, que eu passo a dizer www.ordendospsicólogos.pt. Temos o material adequado às faixas etárias, temos vídeos, inclusivamente há já um vídeo sobre o corona, que de uma forma lúdica explica a defesa que as atitudes que devemos tomar perante o vírus, perante este ataque iminente que pode acontecer. E estas defesas passam pelo nosso comportamento de higienização. Essa é a mensagem primordial a passar às crianças. Não é significativo, não é de tudo adequado saber que morrem X de pessoas noutros países.
A realidade da criança cinge-se ao pai, mãe, aos amigos da escola, aos avós, aos familiares. Isso sim ameaça o equilíbrio da criança. Se a criança tem avós que têm que estar de uma forma mais protegida em casa, os pais têm por obrigação, e os próprios avós, explicar e ultrapassar esta situação, não é? Fazendo videochamadas todos os dias, se estas crianças têm por hábito sair da escola e ir para a casa dos avós, neste momento têm que ter manter este contacto diário. Nós não devemos e não podemos ter contacto físico, mas a proximidade emocional tem que se manter. E é esta proximidade que nos vai manter equilibrados durante este período, não sabemos qual, mas também não interessa nós estarmos a projetar de quanto tempo vamos estar afastados, interessa diariamente nos irmos organizando, e nós, pais com crianças pequeninas em casa, de forma que eles estejam diariamente bem. E agora, concretamente no dia-a-dia, os pais queixavam-se anteriormente ao Covid-19 de que não tinham muito tempo para estar com os filhos. Basicamente, eram os pais a part-time das 16 até às 21, 22 horas e de repente, de um dia para o outro, passamos a estar 24 sobre 24 horas com os nossos filhos, pelo menos os pais que têm essa possibilidade. Estão a saber fazer a correta gestão do tempo? Como é que devem ser estabelecidas as rotinas, agora também por este contexto de isolamento social, os pais com os filhos? Pronto, se estão a saber fazer ou não, vou tendo algum feedback pela forma que também contacto com os meus grupos de amigos, mas essencialmente o que venho partilhar e ajudar os pais que possam estar também de alguma forma mais orientados, nós temos que manter a rotina, a nossa rotina e a rotina dos nossos filhos. Isso é importante para mantermos o equilíbrio. Durante a semana, de manhã, acordarmos às horas habituais. Manter os mesmos horários. Vamos flexibilizar, porque há meninos que têm que sair muito cedo às vezes de casa para ir para a creche. Neste momento não faz sentido acordar um menino às 7 da manhã, porque não vai fazer uma distância e ir até à creche. Então vamos ajustar, mas o menino acorda, tira o pijama, vai tomar o pequeno almoço com os pais, prepara o pequeno almoço com os pais, as mães mudam de roupa, porque não vamos dizer aos meninos para mudarem de roupa e as mães manterem o pijama. Não, vamos-nos todos vestir, vamos preparar o pequeno almoço e depois adequar aquilo conforme as idades. Há meninos que são mais ativos de manhã, se calhar querem fazer, e se temos espaço disponível em casa, ir lá fora dar uns pontapés na bola, depois manter a hora da refeição, podemos ajustar meia hora, uma hora, mas manter o almoço, manter depois a hora de lanche, manter a hora de deitar habitual. Podem haver aqui ajustes, é bom que os façam. Também e manter a questão também dos trabalhos de casa, não é? Nós estamos a falar aqui de uma faixa etária, falar de crianças, não é? Isto vai dos 0 aos 16, vá. Ir sempre ajustando, isso é um desafio. É um desafio para os pais estarem em casa, muitos deles em teletrabalho, não é? E estar em teletrabalho com crianças inferiores a 5 anos é um desafio muito grande, porque eles não são... E mesmo nesse contexto, devem manter-se as rotinas de trabalho paralelamente também com as crianças por perto? Se não há outro adulto em casa que consiga coordenar as atividades das crianças, dificilmente a pessoa que está em teletrabalho o conseguirá fazer. Deverá estipular horários para si, para a sua autogestão, e definir de manhã vou estar no computador a responder a mails, a fazer o trabalho que me é solicitado. Isto é um exemplo, pode funcionar de tarde. De manhã estarei, e por isso vou estruturar aqui o tempo dos meus filhos, se calhar para algum trabalho de escola, ou realmente de verem vídeos. Não vou aqui excluir completamente o ecrã. Tem que ser um ecrã que seja depois regulado. E se o pai ou a mãe, o adulto que está em casa em teletrabalho, tem que regular, se vai para um computador, não vai conseguir estar a fazer expressão plástica com os meninos, não é? Pronto. E isso até lhe irá criar mais ansiedade se não conseguir organizar esse tempo assim, desta forma. E em relação também, já referiu os trabalhos escolares, porque durante estas 2 semanas as escolas estavam fechadas, mas tentou-se manter o ensino à distância, não através da educação presencial, mas a partir de casa, com vários trabalhos que foram solicitados às crianças para fazerem com acompanhamento dos pais. Há uns pais que criticam o excesso de atividade, há outros que acham pedagógico manter esta atividade com as crianças. Também, dentro deste tempo livre, convém manter-se uma disciplina com alguns horários pré-determinados para se fazerem os trabalhos de casa?
Sim, sim, sem dúvida. Os meninos não estão de férias, os pais também não estão de férias, nós estamos num período diferente para todos, que é uma quarentena, mas a pausa letiva escolar inicia-se só na próxima segunda-feira. Portanto, estas 2 semanas foram 2 semanas em que as escolas tiveram que se ajustar. É natural que as plataformas não estejam, neste momento, completamente funcionais, mas certo é que os professores estão a mandar algum trabalho de casa para os seus alunos. Aqui também, claro, que tem que haver articulação entre o corpo docente de uma turma, para também não estarem a mandar demasiado trabalho de casa. Também tem que haver flexibilidade por parte dos encarregados de educação, que não estão a conseguir aceder, arranjarem forma de comunicar ou através do diretor de turma, ver aqui uma forma ágil de conseguir aceder aos conteúdos que os professores estão a disponibilizar. E sim, tem que ficar definido com o aluno se ele prefere fazer o trabalho de casa, fazer as tarefas que lhe são atribuídas num período de manhã, num período de tarde. Não podemos deixar em autogestão os nossos filhos, porque não têm capacidade para tal, e mesmo para nos organizarmos enquanto adultos, nós temos que fazer o nosso plano diário do dia, semanal, consoante seja a nossa forma de gerir. Não pode ser extremamente... Nós temos que apelar também à nossa flexibilidade, não é? Não pode haver aqui cumprir horários das 9 às 10, das 10 às 11, das 11 às 12. Porquê? Isto porque se depois não cumprirmos, a nossa frustração aumenta, não é? Achamos que não estamos a conseguir gerir o tempo dos nossos filhos, eles também ficam frustrados. Portanto, haver aqui um equilíbrio. Mas, na sua opinião, Raquel Medeiros, é importante, e logo nos primeiros dias em que as escolas encerraram e que as crianças começaram a ficar em casa, as redes sociais começaram a receber partilhas de calendários de atividades semanais. É importante, de facto, os pais sentarem-se com as crianças e elaborarem um esquema de atividades semanal, mesmo que não tenha essa rigidez de horários, ter esse esquema pré-definido pode ajudar também aqui a gerir o tempo? Sim, sim, pode ajudar, é determinante, sem dúvida. Nós temos que, mas isto em negociação com eles, não vamos impor nada aos nossos filhos. Vamos tentar gerir, até porque temos que adequar às idades. Estamos a falar de famílias que têm crianças com 2 anos e crianças com 5 a 6. Estamos a falar de atividades, algumas delas diferentes, mas será melhor para os pais conseguirem estar a fazer a mesma atividade com os dois. Em alguns momentos vamos separá-los, não é? Se existem 2 adultos na casa, se calhar um dos adultos fica a pintar com a mais pequenita e a mais velha já vai querer fazer um TikTok com a mãe. Pronto, por exemplo. Mas é importante, até mesmo para o adulto gerir, não é? Se nós definirmos uma atividade de plástica, eu tenho que ter disponível em casa os materiais, não é? Não vamos sempre deixar, vamos ver de manhã o que é que vamos fazer. Isso ajuda-nos também a preencher mais ou menos o nosso tempo. Pode ser, isto claro que depende da idade das crianças, mas manter diariamente a expressão motora, diariamente estas crianças têm que fazer atividade física, se têm espaço exterior, deve ser privilegiado. E para quem vive, por exemplo, num apartamento com espaço mais limitado, como é que se contorna aqui a questão da necessidade de um espaço físico, por exemplo, para fazer atividade e exercício físico? Apelando à criatividade, certo? E vamos desviar as mesas no nosso quarto de jantar. Os apartamentos têm sempre uma sala, portanto vamos desviar a mesa, vamos ver vídeos online, vamos pedir aos nossos filhos que tirem da internet esses vídeos. Há clubes que também já estão, clubes e as próprias atividades que os filhos frequentam. Os professores estão a mandar vídeos para que eles os façam em casa e também tenho notado que esses vídeos são perfeitamente execuíveis em espaços contíguos. Pronto, posso dar exemplo, contei na minha sala, nós somos 3 lá em casa e estivemos a fazer crossfit dentro de um espaço fechado, seguindo os vídeos, seguindo as instruções, mas conseguimos e fizemos atividade física. Isto é um desafio à criatividade dos pais, também com os filhos, se adaptarem às circunstâncias e ao espaço que têm disponível. Sim, sim, é um desafio, mas é gratificante. Eu acho que os pais, as crianças estão a adorar. E eu acho que daqui a algum tempo, quando tudo voltar ao normal,
vamos refletir sobre esta proximidade que está a acontecer, necessariamente a acontecer. E voltando à questão da grelha de atividades semanal, a partir do momento em que ela existe e está afixada num local de visibilidade para todos, sobretudo para as crianças que são as visadas, deve-se tentar cumprir, mesmo com essa flexibilidade que referiu, deve-se tentar cumprir, pelo menos, aquilo que foi estipulado? Sim, eu penso que a grelha serve para nos organizarmos, ajuda, não é? Sabermos que podemos fazer culinária, estas atividades. É preciso que os pais percebam que não vamos ser agora professores, nem vamos nos tornar... Eu não tenho jeito nenhum para habilidades, por exemplo, manuais, mas tenho conseguido trazer os meus filhos para a cozinha, por exemplo, e se calhar interessa-lhes participar no... Depende das idades, estou a falar de pré-adolescentes, trazê-los para atividades culinárias. Nós podemos fazer uma manhã de jardinagem, nós podemos fazer uma tarde de dramática, as nossas crianças podem criar uma peça de teatro e apresentar da parte da tarde. Eu também gostava de dizer aos pais que não organizassem demasiado este tempo. Vamos falar de tempo de brincadeira, mas não estruturar demasiado, porque o adulto tem esta tendência de quase cronometrar o que é que eles têm que fazer, como fazer, e as crianças têm isto inapto neles, e eles conseguem divertir-se com tupperwares, consoante a idade, fazem maravilhas. Portanto, eu acho que aqui não tem que haver tanto essa preocupação. Quando eu falo no horário é para aqueles pais que entraram na fase, o que é que me vai acontecer, eu estou no sofá, eu não tiro o pijama e estão um bocadinho desorientados. Eu acho que até porque os meninos na escola têm horário, e eles podem se guiar pelo horário dos filhos. Perceber que na manhã de segunda-feira fazem expressão dramática, isto é uma orientação, peguem no horário e perguntem-lhes, porque claro que vão dizer, mas eu não sei o que é expressão dramática, mas o vosso filho sabe o que é. Então ele vai preparar uma peça, mais o irmão, mais a irmã, e vão apresentar da parte da tarde. Pronto, é um desafio. A questão da pintura, a questão da culinária, a questão da ginástica. Há mães que hoje em dia também já começam... Mesmo da leitura também. A leitura é muito importante. Sim. Para a leitura. Sim. Acho que está na fase também de voltarmos aos livros, de redescobrirmos livros. Muito importante os jogos de tabuleiro. Eu acho que estamos na fase de ir buscar e de testarmos com o jogo da glória, os micados, os dominós, as memórias. E não só para eles brincarem, que também é importante que os irmãos brinquem em conjunto, mas nós fazermos parte desses momentos lúdicos. Claro que se tivermos miúdos mais velhos já podemos jogar um trivial, monopólio, jogo que obriga a interação, porque também há idades que por si só já são idades isoladas, não é? Nós, quando estamos a falar de pré-adolescência e adolescência, eles já vivem no seu isolamento com os amigos. E se calhar, durante estas semanas, vamos ter a oportunidade com os nossos filhos de visualizar alguns vídeos, passá-los, seguir os youtubers que eles seguem, eles terão que partilhar connosco. E isto porquê? Porque não estão na escola com os amigos para fazer isto, para fazer esta partilha, para terem estas dinâmicas. Nós também não estamos no trabalho com os nossos colegas para termos as nossas partilhas, portanto, eu acho que vai haver aqui uma proximidade. E no meio também destas várias atividades que devem ser feitas ao longo do dia, devem também existir momentos de pausa, de descontração, de relaxamento em família, por exemplo, assistirem um filme em conjunto, fazerem uma outra atividade que não seja letiva também em conjunto, mas numa forma mais relaxada? Sim, sem dúvida. Aliás, estas atividades que mencionei, gostava que elas fossem todas vistas de uma forma lúdica, na brincadeira. Se calhar com exceção de alguns trabalhos mesmo que eles têm que estar mais concentrados a fazer trabalho de casa, todas as restantes, mesmo o desporto, todas as outras atividades têm que ser revestidas de gargalhada e brincadeira. É uma forma de combatermos o medo, de combatermos a ansiedade, até nossa, dos adultos, porque estamos a gerir uma situação
situação que não conhecemos, que não sabemos a previsibilidade e indiretamente estamos ansiosos. E, portanto, perante o bem-estar da nossa família também nos tranquiliza. Irmos passando uns vídeos uns aos outros, mesmo dentro de casa, irmos partilhando os vídeos que os amigos dos nossos filhos lhes enviam e nada de errado durante a refeição, rirmos bastante. Muito pelo contrário, é o que se aconselha, que estes momentos sejam momentos de boa disposição. Após o filme, discutir o filme, não é? Aqui a questão da comunicação que se estava a perder um bocado entre as famílias, porque as novas tecnologias assim também o proporcionaram. Ouvir as crianças, sobretudo. Já continuamos a conversar. Raquel Medeiros, vamos dar a oportunidade também aos nossos telespectadores e connosco. Temos também, a partir da Ilha Terceira, Duarte Fernandes. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Olha, boa tarde. Portanto, para o programa em si, porque o programa não é novo, o programa já é antigo, já era de antes, isto era a estação de serviço, para quem não sabe, que era com o Sr. Osvaldo Cabral. Isto foi uma continuação, houve uma interrupção e através agora do Covid-19 realmente veio. Acho que essa hora é indicada agora, visto que os pais estão em casa, mas depois mais tarde, portanto, se isso melhorar, que nós todos esperamos, é que esse horário seja outro, porque as pessoas vão trabalhar. Em relação, portanto, quando entreter as crianças, eu acho que porventura nem toda a gente, não falo por mim, estou a falar para as outras pessoas, nem toda a gente tem internet. Os professores estão a mandar demasiado trabalhos para as crianças, matéria nova que eles estão ausentes, que é o caso do meu filho que tem 12 anos e que porventura automaticamente o miúdo é confrontado não ter explicação, não ter Instituto de Línguas e portanto são matérias novas que mandam e depois não estão a par da situação, como é que vão resolver esses problemas. São outros miúdos, outras crianças que nem todos têm internet, nem todos têm a possibilidade, como a senhora psicóloga e como eu e outros que não têm possibilidades de têm a televisão, mas não têm internet e que não têm acesso a filmes. Eu quero saber como é que se entretém. Porque eu sei pessoas que estão em casa a gozar de férias e estão borrifando, o termo, desculpe lá, para os filhos. A mãe fica com o pai está de férias, está a ganhar bom trabalho e porventura está a fazer um part-time. E está a acontecer isto. E é isto que eu alerto. Portanto, mas o tema é como entreter os filhos. Eu estou a entreter e que se os outros não entretêm mais os seus filhos é porque não têm bens ou possibilidades financeiras para o fazer. É isso que eu alerto. Muito obrigada, Duarte Fernandes, também pela sua intervenção neste programa. Raquel Medeiros, de facto, há alguns pais, como também já sublinhamos aqui, algumas famílias podem não ter os equipamentos necessários, a internet disponível ou os próprios computadores. As escolas estão também, esta semana, a fazer um esforço de contactar os pais, precisamente para avaliarem se existem ou não as condições para se continuar a trabalhar neste ensino à distância, com menos recursos, com menos disponibilidade de jogos de tabuleiro. Como é que estes pais podem também enfrentar estes tempos, estas horas disponíveis? É aquilo que referimos há pouco, o desafio à criatividade. Pegar, por exemplo, nos jogos de antigamente, que não são necessários computadores, nem internet, nem tecnologias e que estão ao alcance de cada um. Exatamente, Vera. Aqui a questão acerca portanto, das famílias não terem todas disponíveis os computadores, sem dúvida alguma. Conheço bem a realidade açoriana e trabalho numa escola com uma franja populacional frágil e portanto, sei que as crianças não têm, mas também sei que a preocupação maior neste momento é proteger estas crianças de uma infecção. A escola aqui está em segundo, terceiro, quarto ou quinto lugar. Eu acho que é importante estes pais, primeiro que tudo, terem a noção de que não podem trazer um vírus para dentro de casa. Estes pais terem a noção que têm que proteger os seus filhos neste tempo que vivemos.
A escola irá arranjar soluções, porque está a fazer o levantamento das necessidades, irá com certeza entrar em articulação com outras, portanto, com outros serviços da comunidade, com outra rede de apoio. Nós temos a ação social, todas as escolas sabem quem são as famílias carenciadas. Portanto, eu acredito que existirão as soluções e também acredito que nenhum aluno será penalizado pela pandemia que estamos a viver. Isso, até pelas palavras do secretário regional que esteve cá há dias, referia precisamente isso. Não é a prioridade a escola, não é a prioridade neste momento se está a fazer o trabalho de casa ou não está. A prioridade é que eles se mantenham bem, diga? Estejam protegidos. Estejam protegidos. Essa é que é a maior, eu acho que esse é que é o foco. É as pessoas não irem 3 vezes ao supermercado durante a semana, não irem à farmácia porque é possível, não irem sair de casa porque a lei ainda o permite. Eu acho que este é que deve ser o foco das famílias, porque se nós temos os nossos filhos em casa e continuamos a ter um comportamento se calhar menos preocupado, este sim é que é de mudar. Acerca do entreter, eu acho que é muito mais que entreter, eu acho que nós estamos a reaprender a estar com os nossos filhos. E nem sempre necessitamos de jogos já fisicamente construídos. Podemos partir dos materiais reciclados que temos em casa e construir objetos didáticos, criativos, também a partir dos materiais que usamos. Exatamente. Tem a questão desses materiais, tem uma questão tão simples como um jogo de lenga-lenga, um jogo de adivinhas. Vamos ao tempo em que nós andamos na escola e o que é que fazíamos? Jogávamos ao elástico, à corda. Isto não é preciso tecnologia nenhuma. É preciso vontade, é preciso querer sair do sofá, querer baixar o tablet e fazermos estas atividades. Há um jogo que é assim, basta um papel e uma caneta, que é o jogo do stop, em que dizemos, não é, aquelas letras A, B, C, D e depois jogamos. E treinam-se muitas competências, mesmo muitas com competências, esses jogos memorização. Sim, muitas competências. São jogos, pronto, já com algum tempo, mas com uma valência recreativa, não só, mas intelectual, desafiante. E as donas de casa que também às vezes não se disponibilizam para ir porque não têm mesmo acesso à informática, convidem os filhos a vir preparar refeições, a ir estender a roupa. As atividades domésticas por si só são um desafio para eles, porque são novas, porque eles não estão habituados a fazê-las e vamos estar a trabalhar a autonomia dos nossos filhos, que é uma competência que os pais também estavam a perder. Queremos, por isso, também continuar a ouvir os pais que nos acompanham e não só, os pais e os educadores. O nosso contacto continua disponível para esta questão. Raquel Medeiros, além destas atividades, queria também que abordássemos aqui a questão das emoções. Sobretudo para as crianças, as mais pequenas, estão confinadas também ao isolamento social, estão longe dos amigos, das atividades que faziam nas escolas, nas creches, estão num meio mais restrito. As emoções são também mais flutuantes nestas circunstâncias? Sim, é natural que eles possam sentir algum medo devido à alteração da sua rotina. O feedback que têm tido dos mais pequenitos é que estão a adorar esta questão de estar com os pais em casa. Não posso dizer que me tenham chegado e fiz alguma pesquisa junto dos contactos com crianças de idades inferiores e eles estão a gostar imenso. Mas é natural que, principalmente aqueles que tinham tal contacto com os avós, que têm uma proximidade maior a algum amigo da escola, se sintam inseguros. Os pais têm que dar espaço à criança, deixar falar, deixar chorar. Quando a criança sentir essa ansiedade ou essa necessidade, temos que dar espaço para que isso aconteça. E depois criar uma alternativa. E com certeza os pais têm o contacto do amiguinho preferido e vamos telefonar. Se não fizermos videochamada, todos temos telefone e no dia seguinte vamos mandar um beijinho ao nosso amigo e vamos saber como é que ele está, o que é que ele fez a semana passada. Nós estamos na segunda semana e esta segunda semana é uma semana diferente, enquanto que a primeira foi de algumas pessoas de alguma revolta. Foi de adaptação. Foi de adaptação. Eu acho que agora as águas estão a acalmar e algumas coisas vão ficar mais claras. E nós vamos nos conseguir organizar.
Mas a questão emocional é uma questão diária, não é? É uma questão constante nos miúdos e os pais têm que estar atentos a ela. Vamos agora ao encontro de um outro telespectador, neste caso Mário Costa, que nos acompanha em São Miguel. Muito boa tarde, Mário Costa, seja também bem-vindo ao nosso programa. Mário Costa, não sei se está a ouvir-nos. Muito boa tarde. Penso que não está ainda connosco o Mário Costa. A Raquel Medeiros, e precisamente por também estarmos mais juntos, sobretudo quando existem irmãos com idades mais próximas, é natural que surjam também as birras, que sejam também mais frequentes neste período. Devemos ouvir mais atentamente o que é que estão a sentir, qual o motivo de conflito, dar mais espaço a que também expliquem as emoções que estão a viver nestes dias. Sim, sem dúvida. Os pais vão respirar mais vezes quando têm os filhos pequeninos, porque é natural que as birras aconteçam, eles estão em contacto muito mais tempo, não é? Se antes faziam uma birra por causa do brinquedo, de alguma coisa que corria menos bem, agora começam a fazer birras de saturação, porque não saem de casa, não estão com os amigos, não têm a sua rotina habitual. Aqui entra a mediação, não é? Os pais tentarem ouvir ambas as partes, cada um irá expor porque é que aconteceu, dar espaço que cada um se defenda, dar espaço a cada um respire e quando eles se sentirem mais confortáveis, voltam, fazem as pazes e tudo continuará pelo melhor. Muitas vezes o importante é o adulto não se envolver, deixar também que eles... Claro que se for uma birra mais intensa, vamos lá afastar e daqui a bocadinho conversamos. Temos que dar mais tempo, também não temos a pressão, muitas vezes, que tínhamos dos horários de sair e algumas birras que aconteciam anteriormente também aconteciam devido ao próprio stress do adulto, devido à sua gestão. Neste momento, o stress do adulto, se calhar, agora está relacionado com a sua situação também diferente. Por isso também é muito importante que os pais se cuidem, porque se tivermos pais muito ansiosos, muito intolerantes, com certeza as birras vão ser maiores. As crianças vão perceber também essa sensibilidade. Exatamente. Eu penso que agora já vamos conseguir entrar em contacto com o Mário Costa, de São Miguel. Muito boa tarde. Ora, boa tarde. O programa realmente é de grande interesse porque as crianças precisam de atenção e é também uma coisa que é bom até os pais, realmente os miúdos ficam sem aquela ocupação habitual do dia a dia. Infelizmente há miúdos que não têm computador, nem todos os miúdos têm computador, estão as professoras a ligar para casa, a saber dos pais, porque é que o aluno não faz o serviço de casa. Há muitos miúdos com esses problemas. Mas os que têm realmente computador e têm os pais com todas as possibilidades de dar alguma coisa para fazer aos miúdos, esses estão tudo bem. Mas aqueles que não têm, eu acho que os pais, os avós, podem contar uma história antiga, que saibam, podem ensinar jogos didáticos como jogar o dominó. As pessoas têm que estar mentalmente abertos para até que o dominó é um jogo fantástico, matemático, para desenvolver, fazer contas sem aí à máquina calculadora. Portanto, nós temos muita coisa que pode-se oferecer aos miúdos. Mas a minha maior preocupação é realmente os miúdos que não têm condições de ter um computador, que agora estão as pessoas a ligar para os pais e para os avós para darem o trabalho de casa. Isto é um problema muito grave. E há outra coisa ainda que é preciso ensinar aos miúdos, lavar as mãos não só quando vão comer, mas quando vão fazer as suas necessidades fisiológicas. Porque através das superfícies muito metálicas, ou de vidro ou de mármores, pode passar o vírus. Que é muito importante ensinar aos miúdos não trazer os sapatos para dentro de casa, principalmente passar do corredor para a sala ou para o quarto de dormir, sem deixar cá fora, porque esses sapatos essas sapatilhas, os sapatos podem trazer muitos vírus. E também os pais, que são coisas muito, muito importantes para que se fazer durante este período. Foi um prazer falar com vocês e espero ter contribuído para valorizar o vosso programa. Muito boa tarde.
Muito obrigada, Mário Costa. Foi sem dúvida um excelente contributo também aqui esta visão de mais um telespectador que aborda de facto a questão da higienização, importante reforçá-la nos dias de hoje, não só com as mãos, até com este próprio cuidado de deixarmos os sapatos à entrada, que também é valorizar aqui o contar de histórias, é importante. É que temos mais espaço também para a imaginação, para este universo infantil, no qual as crianças encontram muitos dos sonhos, muita da realidade que gostariam de ter por perto. Este também pode ser um caminho, partilhar histórias, dramatizá-las a partir da leitura, é um exercício que também pode ser feito em família. Sim, sem dúvida. Agradeço aqui a participação deste falta-me o termo. Do Mário Costa? Do Mário Costa. Porquê? Porque traz precisamente aqui a questão dos avós. Os avós podem, por telefone, contar a história aos seus netos. E esta história pode ser, no dia seguinte, recriada para os pais. Eu acho que estamos numa fase esta fase desafiadora não exige que haja tecnologia, nós somos de uma era antes da tecnologia, cá estamos. A tecnologia ajudará em algumas situações. Aqui na questão dos trabalhos de casa, noto que há uma certa ansiedade por parte, não é, dos pais que não acedem. Para que haja um sistema também igualitário. Igualitário, mas os professores têm essa noção. Os professores conhecem os seus alunos, sabem qual é os que conseguem, qual é os que têm acesso, os que não têm, e vão criar soluções através das páginas dos manuais ou através de cadernos de atividades. Eu volto aqui a frisar que não acredito que nenhum aluno seja penalizado aqui pela questão da pandemia. Vamos criar soluções, os pais não fiquem ansiosos pela questão da escola e estar a ver trabalhos de casa. Eles vão através de contacto com os vizinhos ou através de fotos pelos telemóveis ou não, vão conseguir aceder à informação. Será um período de adaptação para todos, para os pais, para os professores, para os alunos. Exatamente. Porque não sabemos quando será o fim. Mas também era contrapedagógico estarem tantos meses sem fazer qualquer tipo de exercício, de rever a matéria que já aprenderam. Exatamente. Aqui o importante estas 2 semanas eram semanas letivas. Portanto, o contacto mas obviamente que os nossos filhos chegaram a casa e acharam que estavam de férias, isto é perfeitamente natural. Mas é bom que mantenham o ritmo de fazer uma cópia, fazer um ditado, ler até a própria matéria dada, porque é preciso ir sempre consolidando os conteúdos. Os professores não estão a dar matéria nova, não podem estar a dar matéria nova, porque não há condições neste momento para fazer este tipo de trabalho. Estão a consolidar conteúdos, até porque a matéria vai-se repetindo também ao longo dos anos e do próprio ano letivo. E, portanto, é para que se mantenham aqui hábitos de trabalho nos nossos filhos e nos alunos. Depois teremos a pausa letiva e o terceiro período está a ser estudado. É uma incógnita. Ainda é uma incógnita, exatamente, e penso que não é prioridade aqui neste momento, para o momento que estamos a viver, não deverá ser a preocupação maior. Mas sim, como o Sr. Mário estava a dizer, deixar os sapatos fora de casa, não circular dentro de casa com o calçado que vai à rua, com a roupa que vai à rua, deve ser lavada, não deve circular, porque devem consultar, devem ver o que diz a DGS sobre como se comporta o vírus e, portanto, aqui o combate ao vírus é o nosso comportamento. Também para esta situação terminar mais rapidamente, o contributo é fundamental de todos nós. Exatamente. A exigência será provavelmente também mais acrescida para os pais que têm filhos com necessidades educativas especiais, porque neste momento essas crianças não estão nos centros onde habitualmente estariam durante o dia, com técnicos também competentes para exercer terapêuticas e também atividades adaptadas, nem os CAUs, que também estão encerrados. Como é que os pais destas crianças em específico devem também gerir este tempo? Como é que deve ser feito o contacto e o acompanhamento destas crianças? Pronto, para estes pais o desafio é maior.
Eles também conhecem bem já a forma, os filhos e a forma de estarem com, mas efetivamente todos os meninos com necessidades educativas especiais estão integrados nas escolas e depois nos centros de atividades ocupacionais e nas associações. Têm o seu currículo específico a cumprir quando estão em tempo letivo e uma boa parte, penso eu, que dos pais com crianças com necessidades educativas têm um contacto da professora que lida com os seus filhos. Deverá contactar. Eu daquilo que conheço dos profissionais, nesta altura já todos contactaram as mães dos meninos problemáticos e com patologias, precisamente para tranquilizar. Nós estamos num momento em que temos que ser solidários uns com os outros. E, portanto, as professoras de ensino especial, as educadoras, os professores, com certeza já telefonaram aos pais, já os tranquilizaram, deram estratégias também do trabalho que fazem na escola e que se calhar os meninos gostam de fazer e gostariam de fazer em casa. Porque este acompanhamento terapêutico não pode também suspender-se com estas crianças. Exatamente. Eles estão habituados à sua rotina, há certas patologias que assim o exigem e, portanto, fugir às vezes à rotina é problemático, mas esse trabalho de articulação eu acredito que está a ser feito. Se não está, eu acho que cabe também aos pais poderem contactar os docentes, sempre também com bastante tolerância, porque também os docentes estão em casa em quarentena com os seus filhos, portanto tem que haver aqui uma dose de tolerância de parte a parte, dos professores com os pais, dos pais com os professores, com a escola. Eu acho que só neste clima de interajuda é que também estas outras questões se vão ultrapassando, que não são as questões prioritárias, volto aqui a frisar. E em relação aos pré e também adolescentes, no caso destes jovens, já não, acima dos 12 anos, os pais já não estão em casa a acompanhar os filhos, é apenas até aos 12 anos. Para os que continuam a trabalhar e sabem que estes jovens têm agora um tempo indeterminado em casa, qual deve ser também o comportamento destes pais? Devem manter o contacto permanente com os filhos? Devem também deixar uma lista de atividades que eles devem executar antes de saírem de casa? Porque aqui os jovens, neste caso adolescentes, estão mais sozinhos neste período. Sim, no caso dos que estão mesmo em casa e que os pais estão a trabalhar, porque também há pais em casa com os adolescentes em casa. Não sei qual é o desafio maior, estou a brincar. Mas podem deixar uma lista de atividades que os adolescentes farão a própria seleção. A adolescência é um desafio em si, eles têm já as suas próprias formas de comunicar, têm a sua rede de suporte com os colegas, todos falam em chat, portanto não estão propriamente isolados. Mas isso também deverá ser assim, se não vão à escola, se não estão, vamos ter que lhes dar espaço para que mantenham a sua rede de suporte, que são os seus amigos, são os pares. Na adolescência o que prevalece são os pares, mas é importante que eles mantenham ritmos de sono, as refeições, porque há uma tendência na adolescência nós dormirmos, os adolescentes dormirem até mais tarde, portanto às vezes querem saltar a hora de almoço, já acordam ali... Manter a disciplina. A regra deve-se manter, ainda que seja para ser sempre questionada, mas ela deve-se manter. Porque a longo prazo vai ter efeitos negativos no equilíbrio da própria dinâmica, porque se na família houver outras crianças, não vão perceber porque é que há um que fica a dormir e o outro tem que estar acordado a fazer atividades. Na própria dinâmica e no próprio adolescente em si, que depois o próprio ciclo fica alterado, a longo prazo não trará nada de bom. Portanto, claro que as atividades devem ser negociadas. Aqui não vale a pena um pai deixar uma lista de atividades, lava o carro, faz jardinagem e não sei o quê, quando o adolescente não gosta de nada disso, não foi falado com ele e foi imposto. Nós estamos numa fase de querer criar mais atrito, estamos numa fase de querer encontrar equilíbrio, não é? E de pontos de convergência. Então, durante o jantar vamos perguntar ao adolescente ou à adolescente no dia seguinte o que é que gostaria de fazer.
olha, eu gostava, e sempre numa linha de, eu gostava que tu organizasses a gaveta das meias, vê lá quando é que tu podes fazer isso. Tirar uma contrapartida. Gostava se calhar que o armário da casa de banho ficasse melhor organizado, tira algum tempo para isso. Claro que os adolescentes neste momento também têm as atividades da escola. Mas é uma estratégia pedagógica dar precisamente essas contrapartidas. Se colaborares em determinado número de tarefas, beneficiar depois o jovem de alguma determinada forma? Pronto, isso é uma negociação que às vezes eles depois, nós podemos... Pode abrir precedentes. Pois, exatamente. E depois vai haver se calhar mais alguém em casa que vai querer também esse tipo de negociação. Eu acho que a conversa deve ser para o bem comum. Olha, a mãe não está em casa, o pai não está em casa, mas nós gostaríamos, quando regressássemos, que arrumasses a louça da máquina. O facto de estarmos todos em quarentena, não é? Exige, por parte de quem está, também colaborar nas outras atividades, porque é uma supercarga. Estamos a fazer mais refeições em casa, estamos a ter mais roupa para lavar, estamos a ter uma supercarga, e se calhar não estamos a ter ajuda externa, porque assim optamos. E, portanto, vamos apelar aqui que eles também colaborem. Claro que pode haver negociação de fazes isto e depois, mas se calhar estamos todos confinados a um espaço, se calhar o bem maior é que estejamos bem. E é diálogo, sobretudo, diálogo. Aqui é a vertente comunicativa. E no caso concreto dos pais que estão divorciados, que têm a partilha dos filhos, que têm que dividir precisamente a custódia, deve-se aumentar, quando o período é curto entre cada um dos pais, deve-se aumentar agora também nesta situação de isolamento social? Pois, acerca das responsabilidades parentais, as indicações que temos e é que haja um menor número de transições possíveis, precisamente para não pôr a criança em mais espaços de contágio. Nesse sentido, eu acho que deve haver muito bom senso e razoabilidade por parte dos pais. Imaginamos que a mãe consegue estar de quarentena e o pai está a trabalhar. Se calhar entre os dois conversar que vamos manter apenas uma casa e depois o meu contacto será feito de outra forma, portanto, pelas tecnologias. Eu vou levar, tu não sais de casa, depende também de muita idade dos meninos. Se é uma mãe que está com um bebê e com uma criança de 2 anos, não vai conseguir sair para fazer compras, certo? Portanto, aí se calhar o apoio que o pai dará é deixar as compras à porta de casa. Ou então também a situação de uma semana com a mãe, os dois estão de quarentena, então uma semana com a mãe, uma semana com o pai. Portanto, não interromper, porque há muitas soluções que a meio da semana jantariam com um dos progenitores. Essas transições é que são de evitar. É preferível maiores períodos de permanência numa residência e na outra. Estar com aquilo que neste momento oferece, portanto, melhores condições de tal higienização, da não saída de casa, na questão da proteção. E isso eu acho que qualquer pai quer para o filho neste momento, é protegê-lo. Portanto... E nessa lógica também das mensagens positivas, também de esperança e serenidade que se deve tentar manter também em nossas casas nestes dias atribulados e mais suscetíveis, tem havido este movimento internacional ao qual os Açores e o nosso país no geral não são alheios, que é a mensagem do vamos todos ficar bem. Gerou-se este movimento em cadeia com o símbolo do arco-íris. Mais do que fazê-lo em casa com os nossos filhos, devemos também partilhar, dar significado a este gesto? Partilhar como? Em redes sociais? Sim, partilhar os trabalhos dos nossos filhos. Sim, claramente. Sobretudo dar-lhes a noção do que é que significa este gesto. Exatamente, explicar. Eu desafiei todas as minhas amigas a fazer o arco-íris, expô-lo, deixá-lo num espaço bastante visível à porta dos apartamentos, façam murais com
com essa mensagem de esperança. As crianças são muito criativas. A mensagem é esta, é que vamos superar, não tenho dúvida nenhuma. Os açorianos ainda mais pelas circunstâncias de povo resiliente que somos a uma data de acontecimentos e somos o povo do barco e do sonho, portanto, juntos, com certeza, ultrapassaremos. Ultrapassaremos com o comportamento cívico. Este ultrapassaremos é ficarmos em casa. E também solidariedade, porque aqui também está em causa solidariedade. Vamos ouvir agora, Raquel Medeiros, vamos dar oportunidade agora à Catarina Sousa, que está na Ilha Terceira, que vai também entrar em contacto connosco. Muito boa tarde, Catarina Sousa. Penso que afinal não está ainda a Catarina Sousa. Vamos tentar retomar o contacto com esta telespectadora. As atividades que desenvolvemos em casa devem igualmente valorizar a componente artística. Se calhar nem todos os pais têm as ferramentas ideais para trabalhar a componente musical, para trabalhar a arte, a dramatização, mas devemos também apostar, tanto quanto possível, na valorização da arte para ocupar também o tempo das crianças. As crianças são bastante criativas, daí a questão da arte, seja as plasticinas, sejam as tintas, sejam as massas, porque, portanto, a questão de dizer, eu não tenho os materiais, vamos abrir o saquinho das massas para a sopa e eles farão, com certeza, enfiamentos, as meninas com certeza vão querer fazer colares, os rapazes se calhar querem fazer outro tipo de atividade. As artes, a música, o desporto, a questão de contar histórias, as próprias histórias dos pais, que às vezes não temos tempo de contar, porque caímos numa bicicleta, porque agora também temos a possibilidade de sair que os nossos filhos saiam com bicicleta, saiam com trotinete. É importante que eles se mexam. Não tem que ser uma atividade estruturada, de um jogo de futebol ou de qualquer coisa muito estruturada. É preciso também eles saírem deste espaço, porque é-lhes permitido. Para os passeios, pelo menos, podem continuar ainda a fazê-los. Exatamente. Vamos agora sim ao encontro da Catarina Sousa, que nos acompanha na Ilha Terceira. Muito boa tarde, seja bem-vinda. Catarina Sousa, boa tarde. Sim. Estamos a ouvi-la. Eu queria saber quais os cuidados que eu podia ter. Sim? Sim, estamos a ouvi-la. Boa tarde, é assim, eu sou da Ilha Terceira e queria saber quais os cuidados que eu devo ter com o meu filho e... Mas que cuidados relativamente a alguma questão em particular? Sim, é que como o meu filho está na escola aqui na Santa Bárbara, está em quarentena e queria saber se podemos receber. Queria saber quais os cuidados que eu podia ter e se podemos receber visitas ou como é que pode ser possível. Muito obrigada, Catarina Sousa, também pela sua intervenção. Seguimos agora ao encontro de Décio Costa, da Ilha de São Miguel. O Décio Costa também não está neste momento connosco. Raquel Medeiros, e os programas em direto também são assim. Esta mãe não especificou propriamente os receios que tem, apenas quais os cuidados que deve ter com o filho que está de quarentena, mas em relação às visitas, aí conseguimos facilmente responder-lhe. A questão de isolamento social evita precisamente este tipo de contacto. Exatamente. É preciso perceber que não são permitidas qualquer tipo de visitas. Nem os avós estão mais protegidos, nem os vizinhos, nem a melhor amiga. Todos, neste momento, não sabemos se somos transmissores. O perigo somos nós que circulamos. Portanto, não são permitidas visitas. A forma que temos de proteger os nossos filhos e os cuidados a ter
é lavar as mãos várias vezes ao dia, limpar bem as superfícies. Se os meninos foram a um parque com a mãe, chegar a casa, mudar de roupa, a roupa vai para lavar acima de 60 graus, as sapatilhas não circulam dentro de casa, ficam numa caixa à entrada, ou até, se tiverem alpendre, deixem a roupa fora descalcem-se fora de casa, não entra, porque o vírus permanece nas superfícies. E depois higienizar tudo à parte da casa, as maçanetas, várias vezes ao dia. Se nós sairmos para passear o cão, para fazer essas atividades com os nossos filhos, também temos estas medidas acrescidas. É preciso que os pais saibam que sempre que saem, vamos ter aqui comportamentos repetidos e que têm que ser automáticos, têm que passar a ser automáticos. O descalçar, o despir, pôr a lavar, desinfetar logo as mãos e ir tomar banho. É isto que está e é esta forma que nós temos de proteger os nossos filhos. As visitas estão canceladas até próximas notícias. Penso que também tentamos desta forma responder às dúvidas da Catarina Sousa. Deve-se manter não só durante o tempo de isolamento social, apostar neste desenvolvimento integral e estruturado da criança, por exemplo, nas atividades ao ar livre, agora na primavera, plantar uma flor, até porque não construir casas com materiais recicláveis para pássaros, até com estas atividades estamos a incutir outro tipo de conhecimentos às crianças. Sim, eu acho que os comportamentos que iremos adquirir agora durante a quarentena serão comportamentos a repetir. A própria educação ambiental, que depois os cuidados que teremos com a nossa saúde, com a nossa proteção, mas também a forma das próprias crianças serem mais criativas através exatamente também de reciclagem, que é transmitida na escola e é muito trabalhado hoje em dia, as questões da reciclagem, será aqui o desafio e os comportamentos para o nosso ambiente sustentável, que é o que todos precisamos. Vamos agora sim tentar ouvir o Décio Costa, da Ilha de São Miguel. Muito boa tarde, Décio Costa. Sim, boa tarde. Faça favor. Estamos a ouvi-lo, Décio Costa. Sim. Qual é também a sua questão para este programa? É isso, olha, eu gostaria de saber o que é que deve fazer para entreter as crianças. Sim. Sim, estamos a ouvi-lo. Ok. Se baixar o seu televisor, vai conseguir ouvir-nos. Se baixar o som do televisor, vai conseguir também ouvir-nos melhor. Será se calhar mais fácil essa comunicação. Sim, eu gostaria de saber o que é que deve-se fazer para entreter as crianças entre dos 2 a 3 anos. Neste caso que não há creche, não há escolas. Eu tive uma irmã minha que teve câncer. O que é que se deve fazer nessas alturas? Muito obrigada, Décio Costa, também pela sua intervenção. Dr. Raquel Medeiros, aqui 2, 3 anos estamos a falar de crianças mais pequenas. Também as atividades devem ser adaptadas à idade dos nossos filhos. O que é que sugere para que este familiar possa precisamente poder desenvolver com esta criança ainda numa fase de aprendizagem? Exatamente. Eles gostam muito de música, portanto, a questão de cantarolar, terem algo, não sei se têm objetos ou não, mas um objeto musical para uma criança de 2 anos, são 3 feijões dentro de um pequeno tupperware e temos música em casa. A questão, se calhar, daqui de alguma psicomotricidade, fazermos filas, pedir que saltem ao pé coxinho, são as questões motoras. Todas as famílias terão uma bola em casa, pequenina ou grande, e, portanto, atirar a criança, pedir que devolva, portanto, todas as questões mais físicas. Depois, o contar a história, que eles adoram, em qualquer idade. Não precisam ser histórias com livros, todos nós sabemos contar uma história até que nos tenha acontecido, uma história que os nossos pais contavam.
os tais, eles não pegarem massas, fazer seriação, ou seja, vamos pegar nas massas que nós estamos e fazer conjuntos, fazer grupinhos, isso ensina-os também a contar, até a mesmo separar. na cozinha, poderão ser um apoio ótimo em várias atividades domésticas, até nas bolachas, no lavar a louça. Uma criança de 2 e 3 anos consegue trazer os guardanapos à mesa, por exemplo, consegue trazer coisas que não a magoam, consegue trazer as batatas que a mãe precisa para a sopa, os outros alimentos, é pedir. Eles querem também ser solicitados. Trazemos a criança connosco e vamos fazendo. Dr. Raquel Medeiros, também em relação aos pais, temos focado aqui a vertente das crianças. Em relação aos pais, estão sem dúvida a viver um período de maior desgaste físico e emocional, porque o facto de não sabermos quando é que isto pode acabar pode também criar alguma ansiedade. Todos os dias devemos viver um dia de cada vez nesta fase, não conseguimos programar também o futuro, estamos mais confinados em casa. Os pais devem continuar a reservar momentos para eles próprios? Devem, obrigatoriamente. Devem sim. Se os dois estão em casa, mesmo que um esteja a trabalhar e estão de quarentena, as duas tarefas estão a ser muito exigentes para o que sai e para o que fica. E por isso, entre o casal, devem combinar os momentos que cada um precisa, que cada adulto precisa para uma atividade prazerosa para si. A mãe poderá deixar as crianças ao cuidado do outro progenitor e fazer uma sessão de spa, fecha-se na casa de banho durante 1 hora, se assim o preferir, ou ouvir música sozinha, ou ler um livro sozinha, que não esteja com as crianças, nem noutra atividade. Porque às vezes o que acontece é, ok, agora chegaste, ficas com os miúdos e eu vou preparar refeições, pôr a louça, porque não tive tempo para fazer. Isto não, vamos todos ter aqui que ter, se calhar o pai traz um takeaway, porque a mãe que esteve durante um dia inteiro com 2 crianças pequeninas em casa vai precisar de um tempo só para si. Pode ser não fazer nada. Pode ser não fazer nada. Só relaxar também. Só relaxar. Até porque depois esse bem-estar passa para os restantes elementos da família. Claramente. Aqui o equilíbrio, para se manter o equilíbrio, vai ser de todos os membros que estão juntos. Se for uma família de 4, quanto mais um elemento estiver desequilibrado, mais irá perturbar aqui o equilíbrio dos restantes, sejam os miúdos, sejam os pais. Mas todos sabemos que o comportamento dos pais tem logo um reflexo direto no próprio bem-estar das crianças, porque depois não temos paciência estamos mais intolerantes, não é? Por isso devemos reservar obrigatoriamente algum tempo de prazer para nós. Neste tempo que está a ser difícil de gerir, mas algum tempo tem que ser nosso, para que depois possamos estar efetivamente bem com os restantes e proporcionar equilíbrio. Um desafio muito grande, por exemplo, é a questão de gerir as refeições para uma semana, para os miúdos, o ir ao supermercado. É muito importante que as mães percebam que é importante fazerem listas de compras e não vamos ao supermercado cada vez que nos falta um saco de arroz. Nas pequenas localidades eu noto, já me chegou, que as pessoas não estão a cumprir bem a questão do ir à mercearia. Não podem, devem fazer uma lista e ao final da semana... Para ir o menos vezes possíveis. O menos vezes possível. Muito obrigada, Raquel Medeiros, pela sua presença também neste Covid-19 Palavra Pública. Além de psicóloga educacional, também o papel de mãe traz aqui um pouco a experiência própria também para o nosso programa. Obrigada também pelo que partilhou connosco esta tarde. Muito obrigada. E chegamos ao fim desta edição do Covid-19 Palavra Pública. Amanhã vamos propor-lhe uma outra reflexão, o que pode a Igreja fazer neste tempo de apreensão. O convidado do programa da manhã será o Bispo de Angra, Dom João Lavrador, como sempre às 18h30, para acompanhar na RTP Açores e na Antena 1 Açores. Em nome de toda a equipa, fique bem, até amanhã e não se esqueça, cuide-se e proteja-se. Até amanhã.